Regine Sérgio, né? Isso. Regine Sérgio, Deus abençoe, graças e paz, tudo bem? Registrei. Deus abençoe. Paz, uma Patrícia Figueiredo, né? As paz, ela tá com um passarinho novo, né? Kátia Monteiro, tudo bem? Manda abraço pro Fernandão. Deus abençoe vocês, tudo bem? Paz, Regina, Deus abençoe. Amém? Vamos dar início enquanto o povo está chegando, né? Nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa quinta-feira, agradecendo a Deus pelo amor dele para conosco, né? Em tantas frustrações e dificuldades que passamos, Deus continua sendo bom, infinitamente bom. Paz, Elaine, Deus abençoe a tua vida, abençoe a vida do William, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus, a Ti clamamos, Senhor, muito obrigado pelo fôlego de vida. Agradecemos a Ti por esse momento, por esse tempo que o Senhor nos concede, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas falhas. Nos perdoe, Pai, se em algum momento ferimos o Teu coração, mas nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. Nessa hora queremos estudar a Tua palavra, aprofundar, Senhor. Senhor, abençoa a cada mente, a cada lar, abençoe a cada coração. Permita que tenhamos entendimento. Pedimos que o Espírito Santo que revela, ele agora alcance as nossas vidas e que cada um receba uma revelação, ó Pai. Não daquilo que quer, não daquilo que busca, mas aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos para que possamos entender que o simples ele vira extraordinário quando fazemos a nossa parte. Conceda-nos essa graça, Senhor. Visita os nossos lares, familiares, visita agora filhos, netos, alcança, Pai. Abençoe essa imersão em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Bem, queridos, graças. Kátia Salviano, Deus abençoe tua vida, né? Tia Gladys, Deus abençoe. Graças a Deus. Eu vou pedir, tem algum aviso para dar hoje, né? Os irmãos ouvintes, né, Gladys? Chique. Isso aí, os ouvintes, Deus abençoe a todos, aqueles que estão assistindo agora e aqueles que vão ver depois. Alguém botou uma carinha triste aí, fica triste não, porque Jesus é a solução para tudo. Jesus é a solução para todas as coisas. Tia Neide, tia Nelly, tia Nilza, Deus abençoe a vida de vocês, né? O povo daqui a pouco está chegando, tivemos uma visita abençoada na terça-feira, né? A pastora não foi, mas eu fui abençoado por essa família linda que esteve lá, né? Então vamos lá, queridos. Pastora, a gente tem alguma programação especial para esse final de semana? Para esse final de semana não teremos programação especial, mas teremos o nosso culto de celebração no domingo. Domingo tem culto. Tem Escola Bíblica Dominical. Eu tô olhando para cá porque eu tô tomando uma surra aqui com o computador. Escola Bíblica Dominical que antecederá o nosso culto de celebração, então não deixe de participar conosco. Nossa Escola Bíblica ela é presencial, apesar de também ser transmitida online, mas nós queremos ver você presencialmente, buscando da palavra do Senhor. E posterior à Escola Bíblica Dominical, nosso culto de celebração. Então participe conosco, tanto da Escola Bíblica quanto do culto de celebração, porque Deus tem derramado maravilhas, tem feito milagres, tem sido extraordinário na nossa vida. O pastor decretou
profetizou sobre a vida da igreja através do Espírito Santo de Deus de que o mês de novembro seria um mês extraordinário, querido, está sendo. Cada dia que passa a gente tem, né, pastor, recebido assim muitos testemunhos, muitas novidades tremendas e glória a Deus, tem acontecido milagres e proezas na vida lá da casa, né, amor? Tem. E o que nós temos visto é porque Deus, ele está trabalhando de diversas formas, né? Até mesmo na perda. Pai Sérgio, Deus abençoe. Mira, saudade de você, Mira. Robson, né? Até mesmo no momento de dor, no momento de perda, Deus trabalha, Deus tem aberto portas, Deus tem mostrado, né, a pequena nuvem para muitos, né? Bênção que as pessoas estavam aguardando e não esperavam, chegou e vai chegar mais ainda. Nós vamos orar sim, Gladys, vamos orar. Eu quero até falar para os irmãos, né, a prefeitura está antecipando, né? Na verdade, liberou para todas as idades, a partir de 6 meses, a vacinação contra a gripe. Então, se você ainda não se vacinou porque não estava dentro do calendário estipulado por eles, corre lá no posto mais próximo, se vacina, porque tá uma onda aí de um resfriado. Então, é uma gripe muito forte que está vindo, né? Dá dor no corpo, muita tosse, enxaqueca, mas nós cremos que Deus está cuidando, né? E Deus dá inteligência ao homem a questão da vacina. Se você não se vacinou, procure o posto mais próximo da sua residência, pega a sua carteira de vacinação e leva. Se você não tem a sua carteira de vacinação, não tem problema, vai assim mesmo, mas que você vá no posto de saúde, você se vacine, tudo ocorra bem em nome de Jesus. Essa virose está tensa, eu sei, para todo mundo, mas eu tenho a certeza que Deus já entrou com providência a tua vida, Gladys. Tu é mulher de Deus, né? Irmã Rosimar, Deus abençoe tua vida, minha amada. Saudade de você. Manda um abraço pro Manel Carvalho, tá? Amamos vocês. Antes, vamos já começar. Deixa eu dar um último aviso. Dia 13 de dezembro, sexta-feira. A gente ainda não entrou no mês de dezembro, mas eu quero deixar aqui para você. No dia 3 de dezembro é o nosso último encontro de casais. Sexta-feira. Dia 3, sexta-feira. Foi dito até lá no culto domingo, né? Foi. E a diaconisa Alcilene e o diácono Manuel já tem disparado aí pros casais lá da nossa casa. Baixa Maria Ávila, diaconisa Maria Ávila, Deus abençoe a vida de vocês, ó. Um beijo para essa família linda que nós amamos e honramos. Já tem disparado para os casais lá da casa a confirmação de presença, porque através da sua confirmação é que nós vamos ver o local apropriado para esse encontro, essa nossa reunião acontecer. Não vai ser na igreja, vai ser externo, vai ser um momento de comunhão com os irmãos. E não deixe de confirmar. Quem não é da casa e quiser participar, pode participar. Deixa comentário aí na nossa live que a gente entre em contato, ou manda pelo Messenger o seu contato para que a gente possa enviar os dados, as informações sobre esse nosso encontro no dia 3 de dezembro, a partir das 19 horas. Então a gente espera a confirmação de vocês. Casal que é evangélico, casal que não é evangélico, né? Casal tá meio barro, meio tijolo, independente de religião, você está convidado para desfrutar desse tempo de qualidade, essa mesa de comunhão que teremos na sexta-feira que vem, não é essa sexta agora, é a sexta-feira que vem, mas você precisa se inscrever. Pastor, como é que eu faço para inscrever? Entre em contato, você que é lá da casa, você pode se inscrever lá na igreja mesmo, no próprio domingo, com o Manuel Alcilene. Quem não é, manda uma mensagem direct do Insta da igreja, do Messenger da igreja. Ou pelo próprio número de pedido de oração. Pedido de oração, o próprio número de pedido de oração, você que já conhece. Se você não conhece, vou disponibilizar agora para os irmãos. O pastor vai colocar no comentário o WhatsApp de pedido de oração. Se você não é lá da casa e quer participar desse encontro de casais, você pode mandar uma mensagem também que a gente entre em contato com vocês. Tá? É aberto, pode ser, você pode levar convidados, mas a gente precisa quantificar os participantes para que a gente possa encontrar o local ideal e também não ter aquela aglomeração. Justamente. E aproveitando, antes da gente começar, né, vamos fazer uma oração antes da oração, domingo a Escola Bíblica Dominical é sobre Esdras. Sim. Começamos domingo passado e concluiremos esse domingo agora, né, sobre Esdras.
A irmã Patrícia começou domingo passado e um outro professor está dando continuidade domingo agora. Então eu quero incentivar você a participar do presencial na Escola Bíblica Dominical. Mas vamos orar rapidamente. Senhor, colocamos diante de Ti a vida da Tua filha, a Glade, Diaconisa Glade. Deus, olha para a saúde dela. Restaura, Senhor, livra ela dessa virose, dores no corpo, mal-estar, sensação de febril. Nós repreendemos no nome de Jesus. Clamamos a Ti por ajuda, Espírito Santo. Visita ela agora, não só ela, mas se tem alguém que está passando por essa virose, se é restabelecendo a Covid, que está assistindo essa live, ou que vai ver posteriormente, alcança. E alcança e que elas se sintam acolhidas pelo Espírito Santo, amém, se sintam tocadas com o toque do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, amém, querido. Pedi para a pastora abrir a Bíblia, né? Lê para mim, por favor. Hoje nós estamos dando continuidade ao tema sobre quando o simples vira extraordinário. Abre a tua Bíblia aí no livro de Amós. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Amós é um profeta, é tido como profeta menor, né? Todos os profetas pós-Daniel são chamados como profetas menores. Amós, capítulo 3, o verso 3. É uma passagem, é uma palavra muito conhecida e hoje nós fomos impulsionados pelo Espírito Santo, tocado fortemente nessa palavra e queremos compartilhar com vocês. Amós, capítulo 3. Volta a usar a tua Bíblia papel. Amós, capítulo 3, o verso 3. Leia, por favor, pastor. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Aí é um ponto de interrogação, né? Senhor, foi a tua palavra que foi lida, da vida, da graça, em nome de Jesus. Pastor, lê de novo, por favor. Amós 3, 3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? E aí eu quero já iniciar esse momento falando com vocês que você pode achar que é um versículo muito, pastor, é um versículo assim isolado, que muitos utilizam esse versículo falando na festividade de casamento, né? A celebração de um casamento, celebração de um matrimônio. Muitos explicam, mostrando a necessidade de se viver junto, de se viver em acordo. E aqui, nesse contexto do livro do profeta Amós, nós precisamos compreender que eu e você, nós, famílias de Deus, né, precisamos aprender a andar com o Senhor. E existe uma necessidade, mas não é uma necessidade, querido, é uma simples necessidade. É uma necessidade que muda radicalmente a nossa vida. Porque às vezes nós achamos que estamos andando com Deus, mas nós não estamos andando com Deus. E hoje nós vamos aprender que para que nós possamos andar com Deus, nós temos que fazer o simples. Porque quando eu faço simples andando com Deus, aí vem a manifestação do extraordinário. Sabe quando as pessoas falam, eu quero ver a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus vem desde o pesado momento em que os filhos de Deus comecem a andar com Deus. Eu não estou falando que o fato de você, pastor, então eu não vou pecar. Querido, se você parte desse pensamento que você não vai pecar, você já está pecando. O nosso pensamento tem que ser, Senhor, eu quero andar contigo. Pequei, errei, caí, restaura a minha vida, restaura a minha mente. Eu estou falando de coração, eu preciso de Ti, eu reconheço a Tua soberania. Eu preciso falar isso não só da boca para fora, mas do coração. Então, eu preciso entender que nesse contexto, o que Amós quis dizer e o que a Bíblia nos ensina. Eu vi hoje como é o nome daquela pastora? Martinello? Viviane Martinello. Isso, mulher de Deus, ela postou algo essa semana, eu estava até vendo hoje, que eu quero até falar para você. Estar junto não significa estar perto. Eu achei isso muito forte, né? Estar junto não significa estar perto. Porque existe hoje um termo, estamos juntos, né? E nas redes sociais a gente usa TMJ, né? TMJ, estamos juntos, pastor, estamos juntos, pastor, estamos juntos, igreja, estamos juntos.
Legal, isso é bonito, mas é muito perigoso, porque às vezes você acha que está junto, mas você não sabe o que é estar junto. Você não sabe o que é você estar junto num casamento, estar junto com os seus filhos, estar junto com a igreja, estar junto com propósitos. Porque eu sempre ouvi, Deus não une pessoas, Deus ele une propósitos, né? Deus ele une propósitos. Você que está nos assistindo aí, está assistindo essa live, entenda. Deus ele une propósito. Porque tudo, sabe quando a palavra do Senhor vai dizer que tudo colabora para o bem? É porque, independente da situação, independente da guerra, independente da estação, independente da tempestade, tudo colabora para o bem, tudo contribui. Por quê, pastor? Porque simplesmente tudo contribui para que o propósito de Deus que foi estabelecido seja concretizado. É isso. É simples assim. Então nós precisamos entender, e aqui eu vejo que Amós, ele até escolhemos algumas coisas, ele foi um profeta que profetizou para Israel, né? Amós profetizou para Israel as palavras que o Senhor falava com ele da necessidade de haver uma restauração do povo. Porque, entenda, essa palavra, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, significa que é uma pergunta, é o profeta entregando um recado de Deus, que o profeta ele entrega aquilo que é de Deus, não é profetada. O profeta ele entrega aquilo que é de Deus para quê? Para que o povo entenda, eu preciso restaurar a comunhão minha para com o dono da casa, minha para com o dono da minha vida, minha para com Deus, aquele que amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho para que todo aquele que nele crê. Não, pastor, minha comunhão está afinada, alinhada com Deus. Está afiada, está alinhada com Deus, sua comunhão. Então por que, querido? Às vezes nós não entendemos que Deus, quando ele levantou Noé, quando ele chamou Noé, a função de Noé não era fazer chover. Era só construir a arca. E às vezes, quando Deus coloca algo na nossa mão para fazer, nós achamos que temos que fazer além daquilo. Não. Aquilo que Deus botou na nossa mão para fazer, é para fazer aquilo, que é para fazer o simples. Porque o extraordinário quem vai fazer não é você. O extraordinário quem vai fazer não são as suas lágrimas. O extraordinário quem vai fazer não é o teu dízimo, não é a tua oferta. O extraordinário quem vai fazer não é o tanto que você vai à igreja. O extraordinário quem vai fazer é Deus. Nós precisamos entender. E aí quando Amós vai falar, Amós está falando, olha, o extraordinário precisa acontecer. E por que não está acontecendo? Porque o povo tem que restaurar a comunhão do povo para com Deus. Esse mês de novembro, a pastora falou, esse mês de novembro, nós, todo domingo, Deus tem liberado novidades e nós temos dado graças a Deus. É aniversário de vida, é porta de emprego, é carro, é casa, outras novidades aí que a gente não pode falar que domingo já vai sair. Então entenda, pega isso no teu espírito aí, querido. Nós precisamos restaurar a nossa comunhão com Deus para que possamos viver o extraordinário. Amós ele vai falar sobre isso, né? E a cobrança, toda a cobrança que o profeta Amós ele fazia para o povo, é apontando para isso, mostrar para o povo, olha, eu estou cobrando porque tem que haver uma concordância entre a vontade de Deus e a vontade do povo. Não é a vontade do povo que tem que prevalecer. O povo ele precisa entender isso. Então eu preciso entender que às vezes quando nós somos cobrados, né? E tem gente que não gosta de ser cobrado, isso é errado, entenda. Deus ele fez o investimento. Ele faz o investimento. Né? Então todo investidor ele quer ver o resultado. Independente se ele vem a longo ou a curto prazo. Mas o investidor ele fez, ele investiu naquilo porque ele tem a certeza que vai ter um retorno. Então ele vai cobrar. Então e a Bíblia nos ensina a necessidade não de ficar no pé, não, da exortação, da cobrança. E Jesus ele sabia fazer isso de forma extraordinária, mas sempre com amor.
Você não vai cobrar afrontando a pessoa, batendo na pessoa. Você não vai afrontar, cobrar querendo como se fosse uma afronta. Você vai trazer para perto quem está longe. Você vai trazer para perto quem está longe. Então, o profeta Amós, ele vai falar assim, olha, Deus, ele quer trazer você para perto que você está longe. Mas o momento é de restaurar a comunhão. Andarão dois juntos, se não houver entre ele acordo. Tem a vontade de Deus e a vontade do povo. Precisa haver concordância. O povo precisa entender que não é Deus que tem que concordar com o povo. É o povo que tem que concordar e andar nos preceitos e caminhos de Deus. Então Amós está falando, olha, se vocês não andarem conforme a vontade de Deus, vocês não terão a presença de Deus. Vocês não estarão em acordo. E aí a gente vai entrar mais para frente sobre o que significa essa palavra acordo. Porque é uma máxima que nós estamos batendo nessa tecla lá, né, pastora? Deus, ele não faz acordo. O que é o acordo, né? Olha, vamos fazer um acordo entre a gente. Hoje, por exemplo, Miguel ele quis fazer um acordo, né? E sua internet está travando, Patrícia. Olha aí, por em nome de Jesus. Destrava aí, Senhor. Vai lá em Sampa. Em nome de Jesus, né? Miguelzinho hoje quis fazer um acordo. Pai, se você fizer isso para mim, eu vou fazer isso para você. Para você. Ele falou, e tem gente que... Miguel, meu filho, tem 9 anos, né? E tem gente que acha que Deus é assim. Deus, ele não faz acordo. Porque a vontade dele é que tem que prevalecer. Deus, ele não está preocupado se nós vamos gostar daquilo que ele quer, se nós vamos aprovar aquilo que ele deseja ou não. A vontade dele, tá? É o que tem que acontecer, pronto. Se eu não entendo isso, eu não vou... Guarda que eu falar para você. Se eu não entendo que que é a vontade de Deus que vai prevalecer, eu não consigo entrar em 2 áreas na minha vida. Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E eu não consigo romper a área da necessidade da entrega das primícias. Eu não consigo. Então, Amós, ele está falando, olha, vocês precisam mudar hoje para que vocês possam andar no nível mais alto. Para que vocês possam sair do leitinho, para que vocês possam ter revelação, ter visão, ter profecia, ter experiência, para que vocês possam crescer espiritualmente. Vocês precisam aprender hoje a andar com Deus. Aqui falou alguma coisa? Só me alimentou. Misericórdia. Jesus, vamos lá. E aí nós rascunhamos algumas coisas, não é? Que sobre esses dois juntos. Quando a palavra do Senhor vai dizer, andarão dois juntos, Amós ele está aplicando aí direcionando a necessidade de andar em comunhão. Quando a Bíblia vai dizer que um ao outro ajudou, a Bíblia está mostrando a necessidade de se ter comunhão. Porque a pastora ela pode ir muito longe sozinha, mas ela vai mais longe acompanhada. A paz, Wanda, Deus abençoe. Acompanhada com a pessoa certa. Isso, vou chegar aí. Então, vou voltar, aproveitando que a Wanda chegou agora, eu vou voltar. Vamos lá, dois juntos. O que Amós está querendo dizer, profeta Amós? Que a pastora Liliane sozinha, ela vai longe. Mas se ela estiver acompanhada, ela vai mais longe ainda. Mais acompanhada das pessoas certas. Guarda o que eu vou falar para você, querido. E aí nós vamos pegar vários exemplos bíblicos. Tem vários exemplos bíblicos. E aí eu preciso passar isso para você. Vamos lá. Nem todo mundo que está do nosso lado é para estar do nosso lado. Nós aprendemos algo, né, recentemente, que existem pessoas de agenda, amizades de agenda e amizades para a eternidade. Amizade de propósito. Então o que eu preciso entender? Não é porque diz Senhor, Senhor, que é de Deus. Não é porque está na igreja, frequenta a igreja, que é uma pessoa para que esteja aliançada com o propósito que Deus botou para mim. Eu preciso entender isso.
que fique bem claro. Porque é aquilo que nós falamos no início, Deus ele não une pessoas, Deus ele une propósitos, né? Então, quando eu olho dessa forma, quando eu olho dessa perspectiva, eu começo a entender por que a palavra do Senhor vai dizer que muitos dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino. Eu começo a entender que existe uma peneira até nas amizades. Deus ele é seletivo, tá? Guarda isso. Deus ele é seletivo. Existe uma peneira até mesmo que precisa ser feita até mesmo nas nossas amizades. E existe essa peneira que precisa ser feita urgentemente, principalmente as amizades que nós trazemos para perto e permitimos que se sente à nossa mesa. Então, 2 juntos significa assim, ó. Eu não posso andar com a pastora, eu posso andar com a pastora, mas como é que eu vou saber se a pastora é a pessoa certa para estar do meu lado? A pessoa certa para estar do meu lado não me tira do caminho. A pessoa certa para estar do meu lado não me tira, vou reformular. A pessoa certa para estar do meu lado não me tira do propósito. Te ajuda a crescer em sabedoria. Pode ter tempestade, pode ter ventania, pode ter deserto, pode ter noites quentes, noites frias, pode ter o que for, mas a pessoa para a gente andar junto, ela faz o quê? Nos ajuda a crescer em sabedoria em Deus. Crescer em sabedoria em Deus. Guarda que eu vou falar para você, quem está do teu lado, quem anda contigo, essa pessoa está te ajudando a crescer em sabedoria em Deus? Talvez essa pergunta possa ter dado um nó na sua mente. Eu vou melhorar para você. Essa pessoa que anda contigo, que você desabafa com ela, que você compartilha com ela as suas dores, as suas alegrias, né? Ela está te impulsionando a um nível mais alto no reino de Deus? Ou está te desviando do propósito? Porque o propósito, um dos propósitos de Deus é a família. Um dos propósitos de Deus é a família. Se te tira da família, se te tira do reino, se te tira do caminho de Deus, se te tira do melhor lugar para estar, que é a casa do Senhor, opa, tem alguma coisa errada. Andarão, isso eu preciso entender o que é andar 2 juntos. 2 juntos. Porque não são 2 pessoas. Cada pessoa é uma nação, cada família é uma nação. Sabe? E aí eu entro no outro ponto. Estiver entre eles acordo. Por quê? A palavra acordo aqui aponta para pensamento, para propósito. E aí eu volto lá no passado em duas situações. Eu olho para Abraão e Ló. Deus chegou e falou assim: Abraão, vai você e tua casa. Pronto. Mas Abraão, por amar a Sara, porque Ló era parente de Sara, levou Ló. E o que começou? No início estavam as mil maravilhas. Mas o que começou a acontecer? Conflito. Não estavam tendo o mesmo pensamento. Não Abraão e Ló, mas os seus servos, os seus pastores, estavam tendo choque de pensamento. E aí, reino dividido não subsiste. E aí eu olho também para um outro momento, porque estiver entre ele acordo significa ter o mesmo pensamento, ter o mesmo propósito, ter a mente de Cristo. Eu olho para Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, eles tinham o mesmo pensamento. Sabe, Elias e Eliseu tinham a mente de Cristo, a mente de Deus. Né? Elias e Eliseu, eu lembro quando as pessoas falavam assim, ó, lá na escola dos profetas, Elias vai partir. Eliseu porque para desanimar, para desmotivar, mas Eliseu estava como? Firme no propósito, sabe? Eu quero andar com pessoas assim, que eu posso ouvir palavras que machucam, eu posso ouvir palavras que me desmotivem, mas a pessoa que está do meu lado vai ser uma referência para mim, porque eu vou querer ser igual, e eu não vou me abalar, não vou esmorecer. Isso eu tenho Elias e Eliseu, só que Eliseu morre, mas Elias morre, só que fica Eliseu. E aí quem entra na história? Geazi.
Geazi não tinha o mesmo pensamento de Eliseu. Geazi não tinha o mesmo propósito de Eliseu. Isso eu falo para vocês quando eu olho a história de Naamã. Sabe, Naamã foi curado e Naamã quis pagar pela cura, pagar pelo milagre. E Eliseu falou, não fui eu que fiz o milagre. Isso que me fascina nos livros históricos, a postura, a posição, sabe, pastor? Eliseu, ele simplesmente declarou ali, não posso aceitar o dinheiro. Eu não posso aceitar tudo isso que você está trazendo, eu não te fiz nada. A revelação quem deu foi Deus, a cura quem fez foi Deus. Eu não fiz nada, então não posso receber nada. Aqui eu vejo um exemplo de uma pessoa que reconhece a soberania de Deus, um exemplo de um homem que reconhece que é Deus em primeiro lugar, e um exemplo a ser seguido. Só que Geazi foi diferente. Geazi, ele viu a oportunidade, aí correu atrás, pegou o que era dele, pegou o que não era para ser. Foi lá correr atrás de Naamã, pegou o dinheiro e já escondeu as coisas. E aí simplesmente a lepra que Naamã tinha pulou para Geazi e seus familiares. E aí eu estou dando esses exemplos porque Abraão e Ló é exemplo de duas pessoas, família, mas que tinham propósitos, visões diferentes. Elias e Eliseu, duas pessoas que tinham propósitos e visões semelhantes. Eliseu e Geazi, duas pessoas que tinham propósitos e visões diferentes. Então, eu preciso entender que estiverem de acordo. Se a pessoa não está de acordo com o meu propósito, por que eu vou andar com ela? Gálatas 2:20. Leia para mim, por favor, pastora. Gálatas 2:20. Aqui ainda não estava aberto, não. Não estava mais. Aproveita e abre aí também. Aproveita e abre aí, por favor, querido. Enquanto a pastora está procurando, você vai lá em Gálatas, Novo Testamento, uma das cartas do apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20. Mas antes da pastora ler, entenda, olha só, a gente está falando de acordo, tá? Antes da pastora ler, eu tenho que ter o mesmo pensamento, eu tenho que ter a mente de Cristo, né? E qual é a mente de Cristo nessa questão, nesse propósito? Vamos lá, pastora, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então eu entendo. Não, tem. Então eu já entendo. O apóstolo Paulo está falando, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Olha a visão do apóstolo Paulo. Eu olho para o apóstolo Paulo quando ele declara isso, ele estava andando em comunhão com o Senhor. Andarão dois juntos, não vem entre ele acordo. Ele estava andando em comunhão com o Senhor. E o profeta Amós, ele chama um alerta para o povo, porque o povo precisava entender que esses dois juntos não é marido e mulher. Esses dois juntos não é pai e filho. Esses dois juntos é o povo na sua individualidade de Deus. A salvação é individual. Andarão dois juntos, você e Deus. Vocês só vão andar juntos se houver o que? Acordo. E Deus, ele não tem acordo com as trevas. Deus, ele não tem acordo com miminice. Porque o apóstolo Paulo vai falar, olha, não sou mais aquele menino de antigamente, eu amadureci, eu cresci. Eu estou num nível diferente. Então, estou num nível tão diferente porque eu caí do cavalo, as escamas foram tiradas dos meus olhos, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu estou andando em acordo com Ele. Porque não é a minha vontade que tem que prevalecer, não é comprar o meu carro, a minha casa, não é fazer a minha viagem, é muito eu, é muito para mim, é muito a minha profissão, a minha conquista. Não, nada disso. Quando eu entendo que eu estou aqui para viver os sonhos de Deus, eu estou aqui para viver os sonhos de Deus, eu entendo simples. Eu começo a viver o extraordinário. E qual é o extraordinário? Agora que eu vou falar para você. O extraordinário não é ter carro. O extraordinário não é viajar o mundo.
O extraordinário não é ter um emprego para que você seja bem sucedido. O extraordinário não é ter plano de saúde. O extraordinário não é ter uma saúde perfeita. O extraordinário é ser usado por Deus. Amém. O extraordinário simplesmente é Deus usar a tua vida para dar direção, para dar destino. O extraordinário é simplesmente para Deus usar aquilo que Ele botou dentro de você para ser uma flecha, para dar direção, querido. O extraordinário é quando você, como voz profética, começa a ser usado dentro da tua própria casa. Isso é o extraordinário. Só que as pessoas não entendem. E o povo não entende. E Amós estava falando, oh, desperta, povo! Desperta! Para que vocês possam viver o extraordinário, tem que primeiro reconhecer o simples. Vocês têm que aprender a andar em comunhão com Deus. Existe uma cultura no céu. Sabe, eu já falei isso lá na nossa casa. Eu vou repetir para os irmãos. O Sermão da Montanha, lá no Evangelho de Mateus, ele aponta para a cultura do céu. Sim, a cultura do céu para o quê? Porque o Sermão da Montanha, ele vai falar como é que nós precisamos viver no céu. E tem uma das bem-aventuranças que eu acho fantástico. Bem-aventurado o pacificador. Bem-aventurado os que choram, os misericordiosos. Sabe, isso é cultura do céu. O Sermão da Montanha aponta para a cultura do céu. Só que mas tem uma outra situação que me faz entender que andar dois juntos é ter concordância minha com Deus, é entender os mandamentos. Sabe, querido, os mandamentos não foi para o Pentateuco. Os mandamentos não foi no perdão. Os mandamentos não foi lá no passado. Os mandamentos não foi só quando o povo saiu do Egito. Não. Os mandamentos permanecem. Permanece. Os mandamentos não é que seja um Deus rígido, é que Deus simplesmente ele tem princípios que ele não abre mão. Tem princípios que ele não abre mão. E simplesmente ele está falando, esse é o caminho, andar nele. Qual o caminho? O caminho da cultura do céu, o caminho dos mandamentos. Esse é o caminho, andarão dois juntos. Se não houver entre ele acordo, eu preciso entender isso para que eu possa dizer, eu ando com Deus. E Paulo entendeu, pastor. Acho no momento em que ele abriu mão do eu dele, né? Paulo abriu mão. Paulo ele vivia numa harmonia, sabe? Isso eu acho é extraordinário para mais de metro. Paulo vivia numa harmonia com Deus absurda. Absurda. Ao ponto, ele vivia numa harmonia do propósito. O mesmo som que o céu manifestava, Paulo manifestava. Você consegue entender isso? O mesmo som, a mesma harmonia que tocava no céu, tocava na terra por intermédio da vida de Paulo. Tem noção do que é um centurião parar para ouvir um homem, um cristão? Para Paulo poder chegar assim, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou dele. Não é porque Paulo tinha muita moral, não é porque Paulo era perfeito, não é porque Paulo não pecava, não é porque Paulo... Não. É porque simplesmente Paulo andava com Deus. E a Bíblia diz que aqueles que andam com Deus não andam mais nas trevas, andam na luz. E se andarmos na luz como o Filho na luz está, seremos iguais a Ele. A palavra do Senhor fala isso. Então, Paulo, ele expressa isso. Esse caminhar com Deus, essa visão de propósito único, essa visão de simplesmente de ter um pacto, de ter um compromisso estabelecido com Deus, que é algo simples, aos olhos naturais é simples, né, a ser feito, que por onde Paulo passava, meu Deus, quantos ensinamentos. A vida de Timóteo era um jovem. A vida de Timóteo mudou do Iapoque ao Chuí, desde o pesado momento que ele começou a ser discipulado por Paulo. Onésimo, Filemão, meu Deus! Quantas coisas foram acontecendo por intermédio da vida de um homem que começou a andar com Deus.
E hoje você vai falar assim, pastor, hoje nós temos vários exemplos de pessoas que andam com Deus e são referências. A senhora concorda com isso? A senhora pode estar velhinha. Você concorda? Sim, existem vários exemplos na Bíblia. E... Na Bíblia no dia de hoje também, né? Homens e mulheres aí, referências, né? Mulheres aí, Camila Barros, Helena Raquel, como é que é o nome dela? Viviane Martinelli. Martinelli, Thalita Pereira, né? Mulheres que Deus tem levantado, e outros homens também. Nós temos vários homens, né? Apóstolo Luiz Hermínio, pastor Luciano Subirá, meu Deus do céu. Tem o Alexandre Pilar, nós temos outros grandes homens aí, né? Pastor Eliel, pastor Gesiel, que tem. Só que eu vou falar para você, existem pessoas que, só porque estudam a Bíblia, ou já lê a Bíblia durante 300 anos, acha que isso lhe dá capacidade, suficiência para dizer que anda com Deus. Mas está errado. Porque quando você anda com Deus, você não se desvia do caminho. Verdade, até porque a letra até nosso inimigo conhece, né? A letra mata, né? Exatamente. Agora, tudo isso, queridos, está em concordância, requer sacrifício. Não adianta. Somos seres humanos, temos a nossa alma, temos a nossa natureza, que sempre vai tender para o pecado, né? Por isso que o pastor falou que se dissermos que não somos pecadores, já estamos mentindo, porque somos sim. E quando Paulo, né, fala que Cristo vive nele, ele fez um sacrifício, e esse sacrifício que a gente precisa fazer hoje, que é abrir mão dos nossos desejos, que é abrir mão dos nossos anseios, que é abrir mão dos prazeres da carne, do que o mundo oferece, porque a gente sabe que hoje em dia tem vários atrativos, tem várias coisas pra gente fazer no nosso dia a dia, nossos deveres, nossas tarefas como ser humano neste mundo estão roubando o nosso tempo no nosso dia a dia, e quando você declara estar em concordância com Deus, você precisa organizar a sua vida com prioridades. E quando você organiza com prioridades, você está colocando lá no seu topo o reino de Deus. E viver de acordo com o reino de Deus requer sacrifícios. Porque a gente vai abrir mão de muitas coisas. A gente vai precisar abrir mão, para que a gente possa viver naquele versículo, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas quando você tem essa convicção de que você precisa andar na cultura do céu, conforme o pastor falou, cumprindo os mandamentos, que não há nada mais atualizado do que a Bíblia e os mandamentos de Deus, isso vai requerer de nós um sacrifício, vai requerer de nós uma insistência, uma persistência, uma resiliência, uma disciplina nossa. Não é da noite pro dia, não é, eu decidi andar em acordo com Deus, agora eu só vou... Não existe isso. Você vai precisar abrir mão de muitas coisas na vida. Você vai sofrer muitas injustiças, você vai sofrer muitas acusações que você não esperava sofrer, mas tudo isso em nome de Deus, tudo isso em nome de Cristo, para que você possa estar ali, andando lado a lado, em concordância com Deus, e isso se faz necessário. Se faz, querido, se faz, porque às vezes as pessoas acham que para que você possa, o fato de você andar, né, servindo a Deus, aceitando o propósito de Deus, você não vai ter perda, você não vai sofrer, você não vai passar por humilhação, você não vai sofrer tentação, não vai passar por tempestades. E eu vejo a vida desses homens, Paulo, Pedro, né, Amós, Oséias, Obadias, homens que foram levantados por Deus, entre outros. Paulo não casou, Paulo não tinha uma residência fixa, Paulo não tinha uma família, Paulo não... Tinha, né? Olha só, Paulo era um peregrino, e a Bíblia vai falar que nós somos aqui como peregrinos, né? Paulo, ele simplesmente chegou e falou assim, olha, eu não vou casar, eu opto por não casar. Ele estava tão focado no propósito, e isso eu acho, se não me engano, ou é Romanos ou é Coríntios que ele fala sobre isso. Ele estava tão focado no propósito, querido, que tudo aquilo que tirava ele do propósito, ele se afastava. Ele chegou num momento
que ele estava assim decidido, pô, eu vou andar com Deus, cara, eu vou andar com Deus, sabe? Eu caí do cavalo e as escamas foram tiradas dos meus olhos, eu vi o que estava na minha frente, mas eu não conseguia ver. E porque existem pessoas hoje que Deus tem abençoado. E Amós, querido, o profeta Amós, ele estava falando com o povo, pô, vocês estão vivos. Vocês estão trabalhando, vocês têm uma condição financeira, vocês estão conquistando coisas, Deus está permitindo que coisas cheguem nas tuas mãos, mas como está a comunhão de vocês para com Deus? Porque eu lembro lá, aí eu vou para Gênesis, quando Jacó teve a visão da escada, anjo subiu e desceu e ele falou, pô, verdadeiramente Deus estava aqui, eu não sabia. O que é? Não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Sabe, querido, andar com Deus é uma via de mão dupla. É você simplesmente, Deus investir na tua vida e você investir no reino. Pastor, como é que investir no reino? Você está falando de dinheiro? Não, eu estou falando de dedicação. Corresponder à expectativa dos seus. Meu Deus, veio. Eu preciso corresponder à expectativa de Deus na minha vida. Qual é a expectativa que Deus tem? Pô, Deus me livrou minha vida da morte. Sabe, Deus me livrou da Covid. Sabe, Deus colocou uma bênção nesse mês de novembro na minha mão. Sabe, aonde eu achei que não ia ter de onde tirar, Deus levantou pessoas para me ajudar, me socorrer nesse momento. Eu preciso entender que tudo isso está acontecendo, não é a roda da vida não, querido. É a graça de Deus sobre a tua vida. E eu preciso entender isso, eu preciso ser grato. E ser grato a Deus, como é que eu sou grato a Deus? Andando na presença dele. Quando Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, eu te amo, sou amarrado em você, fica tranquilo que eu vou investir em você, mas Abraão, anda na minha presença. E ser perfeito, Deus estava falando, Abraão, seja grato. Abraão, a pior doença da alma é a ingratidão, seja grato. Seja grato, eu preciso ser grato, você precisa ser grato, Abraão, você precisa ser grato. Sabe? Então isso é algo que nós precisamos aprender no dia a dia, principalmente isso que a pastora falou. Porque quando eu fico ligado, andando com Deus, não é que você tem que ficar 24 horas no céu, não, porque é impossível, querido. É impossível, até mas... porque quando Deus falou, Abraão anda na minha presença e ser perfeito, Deus jamais vai cobrar de nós aquilo que não podemos dar. Ele sabe o nosso limite, né? E Deus sabe que o homem jamais será perfeito, porque só existe um que é perfeito, que é ele. Então, gente, Deus não estava cobrando de Abraão a perfeição, não. Deus estava cobrando de Abraão aquilo que nós estamos colocando hoje, que andemos em comum acordo, em concordância com aquilo que o Senhor tem planejado, projetado para as nossas vidas, que nós atendamos às expectativas daquilo que o Senhor planejou. Deus tem pensamentos de paz, pensamentos onde nos dá um bom futuro, exatamente. Então, queridos, viver na presença do Senhor, viver em concordância com os planos, os projetos e a vontade de Deus é a perfeição. E aí, queridos, para a gente poder finalizar, tem algo que até rascunhei aqui, que eu vou passar para vocês, duas coisas. Primeiro, é impossível que duas pessoas andem juntas se possuem propósitos diferentes. É impossível que duas pessoas andem juntas se possuem propósitos diferentes. Por isso que Amós estava falando, o propósito de Deus é te dar um bom futuro, mas o teu propósito é aceitar esse bom futuro? O propósito de Deus é dar um bom futuro pra gente. Será que a gente quer esse bom futuro? Eu quero. Eu também preciso, precisamos. E o outro ponto que eu vou falar para vocês, para que o homem possa andar na presença de Deus, é necessário que o homem entenda o propósito de Deus na vida dele. É necessário que o homem entenda o propósito. Aí você vai perguntar assim, por que você está falando de entender o propósito? Quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida, eu não caminho em cima dos meus sonhos e das minhas realizações pessoais. Eu caminho em cima dos propósitos de Deus, em cima dos sonhos de Deus. Às vezes os sonhos de Deus eles não vão te levar para o local que você quer ir, mas eles vão te garantir na eternidade. Amém. Querido, eu vou falar para você, andar em comunhão com Deus é garantia de estar na eternidade com Ele. Andar em comunhão com Deus é garantia de ter acesso à
porta estreita. Andar em comunhão com Deus é garantia de ter acesso aos tesouros escondidos de Deus. Tesouros escondidos que a nenhum homem ainda foi revelado. É ter acesso a isso, é ter acesso. Tesouros Profundo. Esses acessos Paulo teve. A cada vez que você prega, a cada vez que você olha, a cada revelação que você recebe, a cada ensinamento da escola bíblica dominical, a cada revelação que é passada, que é transferida, é o quê? É um segredo que foi revelado, é um tesouro que estava oculto. Às vezes você lia, estava ali na tua frente, mas você não tinha aquele acesso, porque você só estava lendo a Bíblia como um livro, você tem a chave na mão, mas não abria a porta. Mas quando você alinhou a tua comunhão com Deus, agora eu estou em acordo com Deus, agora eu estou em acordo, você tem acesso a tesouros escondidos, revelações ainda ocultas, você tem acesso. Tá? Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e ainda nem chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para a nossa vida, para a nossa família. Amém. Tá? E aí a gente finaliza a lição de hoje, né, falando do simples, com uma pergunta: na igreja eu posso andar juntos? Posso? Pode. Sim. Pastor, mas na igreja não tem o joio, o trigo não está na igreja? Os falsos profetas não estão na igreja também? Mas eu posso andar em comum acordo? Pode. Como é que eu faço? Eu tenho que estar sobre o mesmo fundamento. Eu preciso estar sobre o mesmo fundamento. E o fundamento é Cristo. Se for uma igreja cristocêntrica, eu começo a entender que aquilo que aconteceu, o avivamento de Azusa, tá? Foi para aquele tempo, mas Deus ele pode fazer de novo. Eu consigo entender que o avivamento no país de Gales foi para aquele tempo, mas Deus ele pode fazer de novo. Porque tudo está fundamentado na palavra e tudo passa pela palavra. Passa pela palavra. Por isso que eu preciso andar junto. Significa ter um fundamento em Cristo. É um casal que precisa ter o fundamento em Cristo. Irmãos que precisam estar fundamentados em Cristo. Ministérios que precisam estar fundamentados em Cristo. Pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus que precisam estar fundamentados em Cristo. Pastor, me prova biblicamente, te provo na lição que a gente está tendo. Esdras e Neemias, eles estavam fundamentados na reconstrução, do recomeço, resgatar aquilo que havia perdido. Os dois estavam fundamentados. Então, quando eu estou fundamentado, querido, podem passar dias, podem passar anos, mas aquilo que Deus sonhou para a minha vida, para a vida dela, para a vida dos nossos filhos, vai acontecer. Amém. Bem? Que Deus abençoe a tua vida. Estamos terminando. E alinha a tua vida, nós temos que alinhar a nossa vida, a nossa casa, né? Alinha com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Isso é fazer o simples. E aí o extraordinário começa a fluir. Quando você menos esperar, o telefone vai tocar. E o que houve? O extraordinário aconteceu. Eu estava esperando essa notícia há 10 anos. Eu estava esperando essa notícia há 5 anos. Eu estava esperando o resultado dessa decisão judicial há 300 anos. E chegou quando eu menos em novembro. Já estou chegando no final do ano, quando nada acontece, quando tudo entra em recesso, quando o negócio não vai para frente. É o extraordinário que acontece. O mundo vai falar que é sorte. Mas nós que somos filhos de Deus, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Amém? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa. Se essa imersão falou o teu espírito, faz o seguinte, querido. Assim que terminar, Cadu, ele vai colocar lá no YouTube. Entra no YouTube, dá um joinha e compartilha. Tá? Ou então no grupo de Zap, vai no grupo do Zap, compartilha. Seja um agente de multiplicação. Tipo a pastora fazer a sua oração. Nós estamos chegando aí no desafio, hoje é dia 25, né? Tá aí os dados bancários da igreja. Se você quiser ser um colaborador, aquilo que Deus colocar no seu coração, faça um Pix, faça uma transferência, tá? A pastora vai estar orando para abençoar a bolsa apostólica de todas as igrejas, tá? Vai orar também para abençoar a tua vida, a tua casa, e vai dar a bênção apostólica. Nós estamos terminando.
Mas eu quero te ver no presencial domingo, hein? Escola Bíblica Dominical. 16 horas. E já tem testemunho para domingo, hein? Já tem depois o culto de celebração. E já tem testemunho para domingo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua saúde. Que o Espírito Santo de Deus continue preservando a tua vida, a tua casa. Que o sangue de Cristo possa fluir nas tuas veias. Amém. Possa fluir na tua coluna. Que o sangue de Cristo possa fluir, percorrer a sua parte renal e manter a tua vida estabilizada, porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Amém? A pastora vai orar, abençoar as ofertas, todos os pastores, pastoras, e vai estar dando a bênção apostólica. Espírito Santo de Deus, colocamos diante de Ti, Senhor, a cada vida que está assistindo esta live e que posteriormente também assistirá, Senhor. Espírito Santo de Deus, que neste momento os nossos corações possam estar alinhados ao Teu, ó Pai. Que as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos planos, os nossos projetos, Senhor, sejam única e exclusivamente Teus, ó Pai. Aqueles que estão nascendo do Teu coração e não do nosso, Senhor Jesus. Porque sabemos que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Sabemos que o Senhor tem um bom futuro para nós, tem pensamentos de paz, ó Pai. E nós queremos nos entregar a Ti em concordância a todos os propósitos que o Senhor escreveu para as nossas vidas, ó Pai. Cumpra-se em nós o Teu querer, Senhor. Cumpra-se em nós a Tua vontade, Senhor, porque nós somos Teus filhos, ó Pai. Nós somos herdeiros Teus, ó Pai. Tu nos adotou, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, venha sobre as nossas vidas neste momento e transforma os nossos corações para que eles estejam inclinados, Senhor Jesus, única e exclusivamente aos Teus propósitos e ao Teu reino, Senhor. Porque a Tua palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a Sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas, ó Pai. Isso é dependência, isso é confiança, isso é fé, ó Pai. Então, Espírito Santo de Deus, nós nos entregamos a Ti neste momento, Senhor. Faça a Tua obra em nós, ó Deus. Apresentamos também diante de Ti, Senhor Jesus, as finanças da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Espírito Santo de Deus, manda uma bênção especial para este final de ano, Senhor. Levanta ajudadores, levanta de perto e de longe, amigos, Senhor Jesus, mais chegado que irmãos, ó Deus. Incomoda aqueles que são Teus amigos, ó Pai, para socorrer aqueles que estão precisando de um socorro, de uma ajuda, Espírito Santo de Deus, financeira, ó Pai, para poder honrar com seus compromissos, ó Deus. Espírito Santo de Deus, abençoa, ó Pai. Faça multiplicar, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, aquilo que os Teus filhos recebem, Senhor, multiplica, Senhor Jesus, que eles possam honrar com seus compromissos, Senhor Jesus, e ainda ter, ó Pai, para ajudar a outros, Senhor Jesus, para abençoar a Tua casa, para abençoar a Tua igreja, para honrar com o compromisso, Senhor Jesus, do dízimos e das ofertas, que é uma ordenança Tua, ó Deus. Espírito Santo, abençoa, ó Pai, as bolsas apostólicas da Tua igreja, Senhor. Espírito Santo, estão de portas abertas para pregar o Teu evangelho, para anunciar o Teu nome, Senhor, a cada criatura, Espírito Santo. Então nós Te pedimos, Senhor, dê uma bênção especial para as igrejas, Senhor. Aquelas que verdadeiramente propagam o Teu nome, Senhor, que sejam abençoadas e que possam manter as portas abertas, Senhor, para que os Teus necessitados cheguem até a Ti, Senhor, e recebam a bênção que precisam, ó Pai. Dê uma bênção administrativa para os pastores, para as pastoras, para os líderes levantados por Ti, Senhor. Faça também multiplicar para que eles possam honrar com os compromissos, para que possam, Senhor Jesus, manter a Tua casa, Senhor, em perfeita ordem, para a manutenção da Tua casa, Senhor, porque isso é zelo ao Teu reino, Senhor. Amém. Abençoa, Senhor Jesus, dê esta visão, Senhor, esta bênção da multiplicação, Senhor, para aqueles que o Senhor levantou, ó Pai, como pastores, como os líderes, Senhor Jesus, da Tua igreja, da Tua casa, Senhor. Espírito Santo de Deus, abençoa cada vida, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a cada pastor. Revigora, Senhor Jesus, dá um novo ânimo, dá uma nova força, Senhor, para que se mantenham firmes no propósito que o Senhor deu para cada um, Senhor Jesus. Espírito Santo, que esta noite possa ser uma noite de paz,
uma noite tranquila, onde tenhamos nosso corpo físico renovado, onde tenhamos nosso espírito nutrido por Ti, Senhor, restaurado, ó Pai. Que possamos a cada dia estarmos mais e mais alinhados com o Teu Espírito, para que nosso Senhor possa nos abençoar e possamos continuar caminhando em comum acordo para a glorificação do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Tenha uma noite de paz, tenha uma noite abençoada e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre a nossa casa. E aonde você estiver, em uma só voz, digamos todos amém. Que Deus abençoe. Um beijo para todos. Muito obrigada por permanecerem conosco até aqui. E conforme o pastor falou, compartilhe e seja um agente multiplicador do reino de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos. Você tem uma noite de sucesso, tá? Amanhã, sexta-feira, nós temos ação social lá na nossa casa. Tem oficina com as mulheres, né? Isso. E temos também intercessão. Diaconisa Mira vai estar realizando a intercessão presencial lá na igreja, no Guia dos Mananciais 995. Quero convidar você, mulher, a participar. Se você não puder participar do presencial, participe pelo Zoom. Sexta passada quem trouxe a palavra foi a diaconisa Leila, foi uma bênção. Eu não sei quem vai trazer a palavra amanhã, mas eu sei quem é a bênção. Gladys, receba a palavra de Deus para a tua vida. Amém. Restauração dessa saúde aí. Quero te ver vibrante no domingo, hein? Vibrante como você é. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e tenha uma noite de paz. Em nome de Jesus, fique em paz, querido. É as paz e falta o beijo, né? Vai, mandei, pastora. mas eu mando outro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe tua vida, querido. Amamos vocês. E não se esqueça, somos família, somos igreja. Paz.